Olá você, tudo bem? Boa tarde. Estamos iniciando aqui pela Módulo FM nessa quinta-feira o Módulo Saúde, que fica dentro aqui do Jornal da Rádio Módulo FM. E a partir de agora você me acompanha através aí do seu radinho tradicional, Módulo 96,1 e também através das plataformas digitais da Rádio Módulo FM. Nesse momento ao vivo aí no Facebook da Módulo e também no YouTube. E obrigado mais uma vez pela sintonia, né, sempre conosco aqui no Módulo Saúde. Nessa edição eu tenho o prazer de receber pela primeira vez aqui no Módulo Saúde comigo a doutora Silvia Denito, que é psiquiatra e vai participar conosco. Doutora, seja bem-vinda aqui à Rádio Módulo FM, é um prazer em recebê-la aqui pela primeira vez. Espero que seja a primeira, doutora, de muitas, hein? Tudo bem? Tudo bem, Jane, muito obrigada pelo convite. Eu que tenho que agradecer vocês. Com certeza vai ser a primeira de muitas. A gente vai falar sobre saúde mental. Já vou começar com uma pergunta aqui, doutora. Como a saúde mental influencia, né, a qualidade de vida das pessoas e quais são os sinais que podem indicar necessidade de buscar ajuda profissional? Jânio, a saúde mental eu falo que é tudo, né? A gente sem saúde mental não é nada. Eu falo muito isso para os pacientes. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, já fala que a saúde, né, o estado de saúde, não é mais a ausência de doenças, mas sim o bem-estar físico, mental e social do paciente. Então, a saúde mental está totalmente correlacionada em tudo, né, tanto na saúde física quanto no social desse indivíduo. Então, hoje a gente já sabe que quando o paciente tem um transtorno mental, né, a pessoa já tem um transtorno mental, isso repercute no sistema imune dele, no sistema metabólico, além de influenciar as atitudes dele e também as relações dele, né, com as pessoas e aí em toda a sociedade. Então, interfere totalmente. Quais sinais, assim, que a gente fala? Eu falo muito na questão de mudança do comportamento. Então, assim, o Jânio tem um comportamento, ele é assim, assado. Começa a alterar. Exatamente. Então, a gente tem uma mudança no comportamento do Jânio e isso nos chama atenção, né? Então, dentre os mais característicos que a gente tem é a alteração do sono, né? Então, o paciente às vezes dormia bem, agora não dorme por nada. Antes era uma pessoa tranquila, agora tá muito irritada, qualquer coisa chora, né? Então, esses são uns sinais que a gente tem que buscar ajuda para ver se tem algum transtorno ou não. Não quer dizer também que a pessoa que se encontra em um estado como esse tem um problema mental, mas é necessário investigar. Doutora Silva, quais os mitos mais comuns sobre a saúde mental que você encontra em sua prática e como podemos, né, desmitificá-los? Uma delas é que doença mental é falta de Deus ou é falta de fé, né? Esses dias eu até vi que o padre Fábio de Mello, né, é um ícone aí da Igreja Católica e vem falando muito dessa questão da depressão que ele vem lutando já faz muito tempo, né? Então, para quebrar esse paradigma de que é falta de Deus, é falta de fé, né? E a questão também de que a pessoa vamos dizer, é louca, né? Que a pessoa não serve pra nada, entre aspas. Então, assim, que essa pessoa não é mais produtiva. E é uma doença como qualquer outra, assim como uma diabetes, uma pressão alta. Tem tratamento e a pessoa vai viver uma vida normalmente. Eu posso, não te cortando, né? Eu posso te falar porque você citou aí o caso do Fábio de Mello, né? Mas na minha família tem um caso assim, que é o Lucas Luco, né? Todo mundo sabe, e que vivencia também esse período esse momento de depressão na vida. E assim, é mais comum do que a gente pensa, né? E muitas pessoas acabam que não falam por medo desse julgamento, desse preconceito que as pessoas têm, né? E a gente tem que acabar com isso. Isso que vocês estão fazendo aqui é muito legal. Porque uma forma da gente acabar com esse preconceito é a gente falar mais sobre, né? E outra coisa que as pessoas acabam tendo muito preconceito e um certo receio de falar é sobre o suicídio, né? A gente tem, às vezes, um mecanismo de defesa de não falar sobre aquilo que aconteceu porque eu vou proteger a sociedade. E hoje em dia a gente tem estudos que comprovam que falar é bem melhor do que não falar sobre, né? Então, não é você dar detalhes do ocorrido,
Mas você falar, olha, você tá com esses pensamentos de morte, o porquê, fazer essa abordagem, porque a gente já tem artigos que falam que isso diminui muito a tendência ao suicídio. Porque eles falam também, ó, se ficar falando muito suicídio, você vai provocar mais suicídios, né? O pessoal tem falam muito a respeito disso. Isso que você falou, Jane, é muito na questão do Setembro Amarelo, né? Que o povo muito fala sobre que aumenta os índices. Né? Mas qual que é a história? Muitas causas, quando, por exemplo, chega no pronto-socorro ou até no IML, me desculpa, a gente acaba não lembrando que aquilo pode ser um suicídio. E por a gente falar sobre ou estar numa campanha contra o suicídio, a gente acaba acendendo um alerta falando assim, opa, será que isso foi um suicídio? E não que tem mais casos, mas acaba que a gente diagnostica mais por conta dessa observação mais detalhada. Agora, doutora Silva, a pandemia trouxe um aumento significativo, né, nos casos de ansiedade e depressão, né? Que estratégias você recomenda para lidar com esses sentimentos em tempos de crise? Então, Jane, a gente tem até uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Psiquiatria que fala que no Brasil a gente tem 9,3% da prevalência de transtornos ansiosos e que com a pandemia aumentou 25% nos casos e da gravidade 82,9% dos casos. Então, assim, a pandemia influenciou muito. Por quê? Porque sempre que a gente tem uma mudança de rotina, né? Então, assim, a vida das pessoas era a pandemia virou do avesso, né? Então, assim, isso gera muita ansiedade, isso gera muita preocupação. Quando a gente vai pensar no cenário da depressão, esses pacientes, então, às vezes enfrentaram uma perda do ente querido, teve um luto prolongado, às vezes não pôde se despedir daquele ente, né? Então, isso colabora. E foi uma situação traumática. Então, sempre que a gente tem uma situação traumática, essa situação pode ativar os genes de um transtorno mental e fazer com que ele surja, né? Tem uma pergunta aqui, acho que é uma pergunta, não sei se é de leigo, né, doutora? A ansiedade pode virar depressão ou não tem nada a ver? Então, Jânio, elas podem andar em conjunto, né? Então, a gente tem um transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem um transtorno depressivo, mas a gente tem também os casos que os dois estão juntos, que a gente chama estado misto, de depressão e ansiedade. Agora, doutora Silva, como a terapia farmacológica, né, se integra ao tratamento psicológico e quais são os critérios para decidir quando o paciente deve iniciar o uso de medicamentos? Isso, a gente, assim, isso é um medo, né, muito grande às vezes das pessoas. Nossa, eu vou lá no médico, ele vai me passar remédio, enfim, todo mundo usa remédio. Mas não é assim que funciona. A psiquiatria usa como critério diagnóstico o DSM-5, o CID-10 e agora tá entrando o CID-11. E são critérios muito claros de por quanto tempo essa pessoa tá sentindo, o que ela tá sentindo. Então, a gente precisa, primeiramente, ter um diagnóstico para depois fazer um tratamento. Então, não é porque você vai lá falando assim, não, Silvia, eu não estou dormindo, eu estou muito preocupado, que eu vou começar uma medicação para você. Tem certos critérios. E na sua opinião, eu citei aqui essa questão da pandemia que aconteceu. Você acha que isso aí ajudou no sentido de agravar mais os casos? Assim, hoje, agravar mais os casos de, por exemplo, de quem já tinha um transtorno. E no caso de aparecer novos casos, porque às vezes a pessoa, eu dou muito exemplo da última gota d'água. Então, a pandemia para algumas pessoas foi um evento traumatizante que foi o que precisava para ela desenvolver. Mas não quer dizer que ela não desenvolveria num futuro. Só às vezes adiantou, por ser algo traumático. Né? Exatamente. Agora, doutora, quais são os fatores sociais e também ambientais que mais impactam a saúde mental e como podemos promover o ambiente mais saudável para todos? Tudo, gente. Tudo pode interferir na mente da gente, né? Então, assim, os relacionamentos,
a gente falando muito dessa questão da criação, né? Então, assim, o afeto, a falta de afeto dos pais, a falta de tempo, a questão de ambientes que tem muitas brigas, muitas discussões, em questão do trabalho, um trabalho muito estressante, um trabalho muito competitivo. Então, para a gente melhorar a questão social, né, e ambiental, seria viver no ambiente mais harmônico possível, né? Então, por isso a gente precisa até daquelas práticas que você falou, né? Não só farmacológicas, mas essa também do autoconhecimento, para a gente se conhecer e não deixar esse meio influenciar tanto a gente. Quero voltar naquela questão que a senhora citou e até o padre Fábio de Mello, que a gente vem percebendo que os artistas e cantores, né, esse número de casos vem aumentando nessa classe que eu vou citar, que é os cantores, que são os artistas. O porquê, na sua opinião, doutora? Muita cobrança, né, muita comparação. Hoje as redes sociais, né, vêm aí para ajudar a gente, mas também vêm para prejudicar em certos pontos, né? Então, assim, a gente tem, igual, por exemplo, você falou o Lucas Luco. Então, você tem um exemplo de uma vida perfeita, uma vida, né, que aquela pessoa não tem 0 defeitos, que a vida dela é um mar de rosas, né? Então, é muita cobrança para cima dessa pessoa. E a questão dessas cobranças, então, seja do público, né, que tá ali julgando, né, tá ali vigiando, e da própria pessoa e até daqueles, por exemplo, dos empresários. Olha, você tem que ser produtivo, olha, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa. E isso acaba, vamos se dizer, podando a pessoa e fazendo com que ela fique dentro de uma caixa. Ó, você tem que fazer assim, assim e assim, não pode sair daí. E isso acaba gerando muitos traumas para essas pessoas, né, de ser perfeito. Doutora, a saúde mental, agora eu vou falar nas crianças, a saúde mental das crianças e adolescentes é uma preocupação crescente. Quais sinais os pais e educadores devem observar e como podem apoiar esses jovens? Olha, Jane, aí você pegou como se diz, uma ferida, né? Questão de jovens e crianças, a gente tô pegando muito no consultório. Tem toda essa questão aí do autismo, do TDAH, que agora tá super em alta. Mas um grande problema dos jovens hoje em dia e das crianças é o baixo linear frustrativo. O que é isso? Não saber escutar não. E isso, os pais têm uma parcela de culpa nisso, em questão de regras, de ordens, né, que devem ser feitos e ensinados para essas crianças. Então, assim, crianças que não conseguem seguir ordens, crianças que às vezes, por exemplo, está muito irritada, está muito nervosa, agressiva. Ou quando a gente fala numa criança menor, quando, por exemplo, todos os amiguinhos estão falando, ela não está falando, né? Então, se atentar a essa fase desse desenvolvimento normal da criança. Quando atrasa um pouco, foge um pouco, vale a pena levar no profissional, no médico, para investigar, para ver se tem alguma coisa, como, por exemplo, um autismo, né, um TDAH, ou se é apenas uma fase do desenvolvimento normal daquela criança. Você diria que aumentou esse número de crianças, adolescentes também, procurando aí um profissional? Aumentou muito. Até eu acho que pela própria divulgação. E assim, eu vejo, isso é da prática mesmo, do consultório, que as gerações de agora não têm tanto esse preconceito que a gente tem. Então, tá tudo bem você ir no psicólogo, tá tudo bem você ir no psiquiatra. Então, acaba que facilita a ida dele a esses profissionais, né? Agora, doutora, como as práticas de autocuidado, como meditação, exercícios físicos, podem contribuir para a saúde mental? Você tem recomendações específicas nesses casos? Eu falo que é a base do tratamento para tudo, gente. O autoconhecimento, né? Então, assim, esse autoconhecimento a gente pode adquirir como? Fazendo uma atividade física, fazendo a psicoterapia, né? Hoje em dia a gente sabe, é comprovado que a atividade física libera o hormônio do prazer, do bem-estar, da saciedade. Então, todo mundo deve realizar essa atividade física, né? Além do que essa questão do autoconhecimento, desenvolver essa inteligência emocional, faz
gera um crescimento muito grande para o indivíduo, né? E faz parte do todo o tratamento psiquiátrico junto com o tratamento farmacológico, se necessário. Agora, doutora, em sua experiência, quais são os principais obstáculos que as pessoas enfrentam ao buscar tratamento, né? E problemas de saúde mental, e como podemos superá-los? Essas pessoas podem superá-los? O preconceito, né? Eu acho que é o pior, gente. E às vezes é o preconceito não de terceiros, mas às vezes o preconceito da gente mesmo. Então, assim, eu vim aqui, mas não preciso não. Eu vim porque ele me trouxe. Minha mãe me falou, minha mãe que pediu pra vir, meu pai, mas eu não queria vir cá não. Mas basicamente é isso? Não preciso disso não, né? Tá tudo certo. Então, ter essa autoaceitação de que, olha, eu tô enfrentando algum problema e tá tudo bem, eu vim buscar ajuda, né? Você não ter esse preconceito com você, e você não tendo esse preconceito com você, você acaba administrando melhor essa opinião de terceiros. Hoje em dia é muita informação também, né, doutora? Muita informação de vários lados, né? Hoje se fica muito no celular, né? Fica muito. E assim, a gente tem que ver da onde a gente acessa esse conhecimento, né? Então, assim, essa pessoa é uma pessoa estudada, né? Da onde que ela tá tirando isso, né? Ou, eu brinco, vozes da cabeça dela, né? Fonte. Então, não, a gente tem que ver de quem que a gente busca essas informações. E a depressão, doutora, não escolhe cor, gênero, idade e classe? Não escolhe, gente. Assim, é bem homogêneo, né, a questão da depressão. Não tem nenhuma classe social, nem gênero, né? Todo mundo está suscetível a desenvolver um transtorno mental como a depressão. Doutora, por fim, que mensagem você gostaria de deixar, né, para aqueles que estão lutando com questões de saúde mental ou que conhece alguém nessa situação? Que você não tá sozinho, né, gente? Que a saúde mental é a base do equilíbrio nosso. E busque ajuda, ofereça ajuda, né? E comece não passando esse preconceito à frente, né? Seja você um acolhedor dessa causa para desmistificar a saúde mental. Muito bem, já quero aqui, doutora Silvia Demito, agradecer a sua participação conosco aqui na Rádio Módulo FM. Só fica à vontade para suas considerações finais. E como eu frisei aqui no início da entrevista aqui no Módulo Saúde, né? A primeira de várias, né? A gente vai ter a oportunidade de trazer você aqui com outros temas ligados aí à saúde mental. Com certeza, Jane, fico à disposição para trazer novos temas, né? Se vocês quiserem até dar sugestão, se o público tiver algum tema em interesse, né? E eu fico à disposição, pessoal. Caso vocês precisarem de ajuda para cuidar da sua saúde mental, eu estou lá no Centro Médico da Santa Casa. Tem rede social também para acompanhar o trabalho? Tenho. Meu Instagram é doutora Silvia Demito e o WhatsApp do consultório eu vou deixar. Pois a gente vai informar aqui para os ouvintes da Rádio Módulo FM. Obrigado pela participação. Obrigada, gente. Recebi aqui a doutora Silvia Demito, psiquiatra, que participou conosco nessa edição de quinta-feira aqui do Módulo Saúde. De repente, você perdeu a entrevista, calma, você pode conferir a entrevista, a participação da doutora Silvia aí no YouTube e também no Facebook da Rádio Módulo FM. O Módulo Saúde fica por aqui, de volta na próxima quinta-feira. Agradeço sempre o seu carinho e também a sua audiência. Vem aí mais uma edição do Módulo Esporte. Desejo a você bom almoço, bom início de tarde de quinta-feira. Até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Módulo. Informação com credibilidade. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.